Olá, começamos aqui mais um Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, as pessoas usam a tribuna para falar da nossa comunidade. Hoje teremos 13 participantes, cada um terá um tempo de 4 minutos e 36 segundos. O primeiro é o senhor Carlos Rocha. Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é Carlos Rocha. Hoje eu vou falar aqui com vocês a respeito do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. O processo legislativo das atividades e aprovações de projeto de lei da Câmara Municipal de São Paulo. Primeiro quero salientar que os vereadores chegam com um projeto original, como por exemplo, 12 artigos, levam em plenário, votam e do nada chega um vereador ou mais com um projeto substitutivo. Esse projeto substitutivo e inconstitucional e ilegal, ele é feito por comissões, vereadores, parlamentares por baixo dos panos, que violam o princípio da publicidade, a moralidade, a eficiência e o princípio da administração pública previsto no artigo 27 da Constituição Federal. Aí, eles convocam um suposto congresso de comissões e ali os cabeças e líderes dessas comissões, sem discutir com seus outros parlamentares das suas comissões respectivas, vão lá e aprovam a apresentação do projeto substitutivo de uma forma errônea, rápida e debaixo dos panos. O cidadão que está ali na Casa Legislativa acompanhando o projeto de lei pensa que os vereadores estão votando o projeto original de 12 artigos, mas que, na verdade, em 12 minutos eles estão discutindo um projeto de 200 artigos. Então, eu peço encarecidamente que, através desse vídeo, que será convertido em denúncia ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que a Promotoria de Justiça competente apure o fato e garanta os direitos constitucionais previstos em lei. E também que faça um apreço, ao presidente e vereador Eduardo Tuma, que através desse congresso de comissões ele permitiu essa apreciação e aprovação ilegal. Tendo em vista que todo cidadão que está ali pessoalmente ou também acompanhando virtualmente tem direito de saber o que está sendo tratado, porque tudo ali que se trata é de interesse público e não interesse particular e nem de interesse parlamentar, de interesse do povo que votaram nessas pessoas que ali estão. E esses projetos de leis aprovados dessa forma, que na minha opinião e na opinião de muitos que eu já consultei, deveriam ser todos nulos e todos votados da forma correta. Não vale eu vir aqui representar São Paulo, falar que eu fiz um projeto de lei e que todo mundo que está inferior à minha pessoa, mas que também me representa e junto comigo, sem aprovar da forma legal, na forma da lei, gravado, registrado ao povo, do nada, em 12 minutos, possa aprovar 200 artigos de lei. Essa é uma das minhas manifestações em desfavor à Câmara Municipal, que vai ser convertida para o Ministério Público do Estado de São Paulo para apreciação e instauração de inquérito civil. O outro fato que eu aproveito e ensejo é que está feito o relatório do nosso colega, em que eu estou o procurador dele, Lourivaldo Delfino, onde os trabalhos de investigação e os trabalhos de mandato, eu tanto relatei os trabalhos feitos, os conteúdos comprobatórios do fato de que ele está proibido de entrar na Câmara Municipal e que eu oriento ao meu cliente que lá ao final subscreve para que a promotora Camila Mansur Magalhães, que recebeu a denúncia que foi registrada sob o número 370739 do ano de 2019, possa conosco pessoalmente ir até a Câmara e verificar que a Polícia Municipal, ou melhor, Guarda Civil Metropolitana, está impedindo a entrada de Lourivaldo Delfino. Visto, considera-se o crime e em crime de flagrante delito, vide prisão em flagrante. Assim, eu solicito à promotoria do Ministério Público que prenda os policiais que estão na frente da Câmara
impedindo a entrada de Lorivaldo e apure o inquérito e condene os representantes do Legislativo. Muito obrigado. Obrigada, senhor Carlos. Agora o senhor Aparecido Carlos Leandro. Bom dia a todos. Meu nome é Leandro. Eu sou agente penitenciário do Estado de São Paulo. Estou aqui para falar a respeito da precarização e do massacre que o governador João Dória vem impondo à categoria de todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, e principalmente em relação aos agentes penitenciários. Estamos aqui em São Paulo desde segunda-feira, tentando falar com os deputados a respeito do PLC e da PEC, que vem falar sobre a previdência dos servidores públicos, né? Que vem retirar direitos, que vem retirar adicionais, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio dos servidores. Nós estamos aqui tentando falar com os deputados durante 2 dias, temos insistido, implorado para eles, mas, infelizmente, o poder do governador é maior do que a argumentação dos servidores. Porque o governador, infelizmente, ele tem a chave do cofre, né, e ele libera verbas para os deputados, e isso vai contra a nossa argumentação, e nós podemos verificar isso durante as votações. Ontem, por exemplo, teve a votação referente ao reajuste que foi dado para a segurança pública de 5%. Infelizmente, posteriormente a esse anúncio, ele veio com 2 projetos, um retirando 3% da cobrança da Previdência e mais um cobrando 1% a mais do IANSP. Então, somando isso, 4% de desconto, de confisco, aliás. Então, restando apenas 1% de reajuste, sem contar o processo inflacionário que nós vivemos durante o ano. Então, na verdade, nós não teremos reajuste, nós teremos desconto salarial, porque dependendo do cargo que o agente penitenciário ou policial civil e militar estiverem enquadrados, eles irão perder também os seus vales-refeições e vão também ser inseridos em um outro patamar de cobrança de imposto de renda, passando da faixa de 15% para 22,5%. Consequentemente, eles terão uma diminuição de salário. Eu queria dizer e falar para todos os servidores públicos que é necessário, neste momento, participar do processo legislativo, estar aqui na Assembleia, estar aqui e falando com os deputados e participando dos movimentos, né, que nós estamos aí fazendo, dando a mão um ao outro, porque sem a união, nós, infelizmente, não iremos poder combater esse projeto nefasto do Dória. O Dória, ele é um governador sem experiência política alguma, mas é um negociante sagaz, e ele está com a chave dos cofres, e ele está, infelizmente, fazendo mercantilização com o serviço público. Ele quer precarizar para poder privatizar, e isso irá refletir dentro de alguns anos, ou 5, 10 anos, nos serviços públicos prestados à própria população do Estado de São Paulo, que será precarizada. Nós não teremos serviços públicos adequados, os servidores públicos serão exterminados, porque o que eles querem, na realidade, é exterminar o serviço público para que isso seja tudo terceirizado de forma a parar na mão dos empresários, que serão pagos com o dinheiro público do Estado. E não pense que isso irá economizar dinheiro para o Estado. Isso simplesmente irá parar na mão dos empresários que pagam as campanhas políticas deles. Eu agradeço a todos a atenção e gostaria de dar apenas mais um recado. O povo, ele tem o poder na mão, ele tem o poder de voto e ele tem o poder de participação em manifestações
contra os atos do governo. Mas, para isso, é necessário que tenhamos a consciência política de que isso está nos prejudicando. Um abraço a todos, muito obrigado. Leandro. Obrigada, senhor Aparecido. Agora o senhor Edivaldo Carlos da Silva. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde à presidência da mesa, o nosso deputado Enio Tato. Mais uma vez aqui, eu estou aqui para usar essa tribuna. Eu sei que o meu tempo é pouco, eu gostaria de falar bastante, porque eu tenho muito assunto para falar, mas infelizmente é o seguinte. Aqui eu fui caluniado, falado, meteram o pau em mim, que eu sou possuidor de 30 diplomas, né? Aqui tem as funções, e aqui tem o carimbo da faculdade e tem o devido registro dos cartórios. Nenhum cartório do mundo aceita um documento, uma cópia, para carimbar e assinar. Os meus documentos é registrado em cartório. Além do registro em cartório, tem o carimbo das faculdades, né? Eu sou possuidor de 5 faculdades. 5 faculdades. Está aqui os devidos registros e a devida responsabilidade, né? Outra coisa também. É lamentável que aqui dentro dessa tribuna, desse plenário aqui, tenha cagueta. Cagueta. Eu estou descobrindo quem é. Porque falou que meus diplomas são falsos. Na verdade, o diploma não é falso, o diploma é real. É um diploma de confiança. Outra coisa, foram falar mal de mim numa região da Praça da Sé, numa região, no órgão público, dizendo que eu estou falando mal de determinadas pessoas lá. Eu não saio daqui para falar nada de ninguém, não. Eu falo na cara, eu convido o energúmeno para eu falar na cara dele. Agora, tem cagueta aqui dentro, é lamentável. Um cagueta agir dessa forma, está aqui dentro, levando o meu nome para a Praça da Sé, dizendo que eu estou falando mal de outras pessoas. Isso não é verdade, eu falo na cara. Outra coisa, eu estou aqui também, outro assunto, para falar mal da Rede Record de Televisão. Rede Record de Televisão é o esquadrão da morte, da calúnia, injúria e difamação. Esquadrão da morte, da calúnia, injúria e difamação. Eu fui difamado no mundo todo 1.269 vezes. 1.269 vezes falou mal de mim, que eu sou ladrão, que eu assalto as pessoas, que eu assaltei 50 mil reais de uma mulher que mora no Rio de Janeiro. Cadê a prova? Foi o energúmeno, o canalha, o bandido, o criminoso, o Reinaldo Gontino, e aquele outro canalha mentiroso, Renato Lombardi, que ele hoje está trabalhando na Record com o Geraldo Luiz. Entendeu? Então, eu peço a todo o Brasil para não assistir a programação da Rede Record de Televisão, porque é uma organização mentirosa. Eles trabalham com calúnia, injúria e difamação. E isso, eles engordam a conta bancária deles e, na hora de fazer o depósito da indenização, eles não são capazes de depositar, de fazer o depósito da indenização. No meu caso, eu processei no Ministério Público Federal, ganhei o processo, o Ministério Público Federal mandou para o estadual para calcular o valor da minha indenização e simplesmente o juiz arquivou o meu processo. Eu fui lá na vara e entrei com o processo contra o juiz, porque é uma vergonha. Eu ganhei o processo em 2 instâncias e o juiz arquivou o processo. Por quê? Porque a Record tem muito dinheiro e o meu dinheiro é pouco, é isso? Só que o juiz foi processado, o processo foi lá no CNJ em Brasília e voltou para São Paulo, o processo está aqui novamente. O mês passado eu tive audiência do mesmo processo e agora está na mão do desembargador, para o desembargador colocar o valor da minha indenização, porque é um direito justo. Eu fui difamado no mundo todo. 30 segundos. Pela Rede Record de Televisão, no nome do Reinaldo Gontino e daquele velho canalha mentiroso, criminoso, Renato Lombardi. Por que você não coloca a sua mãe na televisão para falar mal dela? Por que você falou mal da minha família? Eu não lhe devo nada à minha família depois, só que o meu tempo acabou. Eu vou voltar aqui novamente para continuar com a minha denúncia. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, senhor Edivaldo. Agora o senhor Agostinho da Paixão Miranda. Victor Reis.
Pare o que você está fazendo e preste atenção na minha movimentação. Estou transportando carga perigosa. Trago uma 9 milímetros na cintura. Romeu Papa Tango, Charlie Papa, Maicon Papa, Lima. Você sabia, meus amigos, que a Polícia Civil e a Polícia Militar ensinam nas academias o Código Internacional de Sinais? E eles matam se o policial abre a boca. Eles fazem um terrorismo danado com o policial. Se o policial conta para alguém, ele é executado. E quem descobre, eles matam. Por conta disso, sequestraram 3 americanas, mataram 2, foram violentadas e assassinadas, e a outra sendo mantida em cárcere privado e sendo roubada. Quem? Por trás. Coronel, dessas bestas. Coronel Luiz Carlos, não sei, ele era assessor, não sei se ainda é, assessor do deputado Conte Lopes. E tem outros coronéis por trás também. 13 de novembro de 2019, 10 horas e 30 minutos mais ou menos. Eu estava aqui sentado aqui perto do auditório Franco Montoro, o Cabo Reis, vereador por São Paulo, me deu um folheto sobre igualdade racial. E um convite, me deu um convite para assistir a entrega de título de cidadão paulistano ao seu Luiz Gama, em memória, no dia 18 de novembro, na Câmara Municipal de São Paulo. Dia 20 de novembro era o Dia da Consciência Negra, folheto sobre igualdade racial que o Cabo Reis, vereador para São Paulo, me deu. De 13 de novembro até o dia 20 de novembro, são 7 dias, missa de 7º dia. 22 de novembro, no dia 20, minha ex-sobrinha Adriana ia entrar na minha casa e colocar veneno na minha água e na minha comida. Só que eu não vim aqui na quarta-feira, porque era feriado. Sexta-feira eu saí. O que a Adriana fez? Adriana Miranda do Nascimento, ex-sobrinha, e Edivando Santos Silva, vulgo Bahia, que morava no porão da minha casa, mudou há pouco tempo, entraram na minha casa e colocaram veneno na minha água e veneno na minha comida. No dia 16 de março de 2019, Adriana Miranda do Nascimento, ex-sobrinha, e Edivando Santos Silva, vulgo Bahia, e o Júlio, carro-placa DDD 4877, entraram na minha casa e colocaram veneno na minha água, no meu filtro. A propósito, essa Adriana, ela tem um leve distúrbio mental e usa muita droga, muita cocaína. A questão de uns 10 anos atrás, um policial que mora na rua Jorge Drosini, número, parada para o lanche, policial civil, rua Jorge Drosini, número, parada para o lanche, deu veneno para ela colocar na minha água. Ela brigou com a irmã, colocou na água para a irmã. A irmã ficou passando mal, ela colocou mais veneno. Morreu, foi encontrada morta. Os policiais militares, quando chegaram no local, disseram que havia suspeita de veneno, porque eles conhecem. Você sabe o que deu na necrópsia, meu amigo? Morte natural. É por isso que a Polícia Científica, o Instituto Médico Legal, não deve ser um departamento policial, não pode pertencer à polícia, porque eles não têm liberdade para trabalhar. Porque, no caso como esse policial civil e os 38, tem um monte de policiais querendo me matar, o que eles fizeram? Foram até o Instituto Médico Legal, foram até a Polícia Científica, fizeram pressão para que não saísse como causa da morte envenenamento. Porque se saísse como causa da morte envenenamento, iam descobrir que foi a Adriana, ex-sobrinha, que mora lá no local, mora lá na mesma casa que a minha, que colocou o veneno, e ela ia denunciar todos os policiais. Por isso, o Instituto, a Polícia Científica não deve pertencer à polícia, porque eles não têm liberdade para trabalhar. A próxima semana eu vou voltar a falar do Código Internacional de Sinais e vou mostrar para vocês como a polícia utiliza isso. Obrigado e boa tarde. Obrigada, senhor Agostinho. Agora o senhor Belmiro de Souza. Olá, Belmiro de Souza, sou eu, estou aqui mais uma vez, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu condições para mim estar aqui. E o que eu quero... Obrigado, boa tarde a todos. O que eu quero falar é o seguinte, é o que eu venho falando na sequência, que são 23 anos que eu venho sendo injustiçado pela própria justiça, que começou umas questões antes e depois foi de marcas e patente o fato que está com 19 anos também. 2 patentes e 2 marcas que está no NPI,
O texto de concentração imaginária está na minha mão, que foi aprovado e veio. Quando você se concentra para anestesiar uma dor. Essa patente está na minha mão, a única. E as outras agiram de má fé. Foi o tal de Eliseu, japonês, lá em Pinheiros, na rua Tabapuã, parece que era número 45 ou 43, não sei se está lá aquele órgão ainda. E a outra era a Andréia, que recebia a patente. Era ele e ela. Agiram de má fé. Depois, quando eu percebi, eu falei com uma tal de Ângela, agiu de má fé também. O tal de Eliseu, o próprio, me mandou eu ir lá em Jaguaré, que tinha uma tal de... Lá em Jaguaré, tem um negócio lá que tem um avião lá. Agora, no momento, eu esqueci o nome daquela camarada lá, mas isso aí vai ser de menos para descobrir. Quando eu fui lá, ela falou... Não, eu telefonei para ela. Ela começou a falar assim, mas é pecado, você está falando mal de uma pessoa. E no momento eu pensei, essa pessoa deve ser muito certa, ela quer que fale uma coisa quando que realmente tem certeza. Só que eu já estou certo, estou ciente do que o que aconteceu. Já estava já. Aí eu falei assim, a senhora é crente? Não. Então por que a senhora está falando isso? Porque você tem que ter certeza do que você está falando. Tipo assim, me metendo medo já depois. Eu falei, não, senhora, o que eu estou falando, eu estou ciente do que eu estou falando. Algo aconteceu. Quando eu parto para cima é porque eu já sei que algo já aconteceu. Então tem que agendar para outro dia. Aí, tá. Sim, mas aí como é que fica? Vai agendar agora? Não, você liga outra hora. Toda hora que eu ligava, ela avisou a secretária para dizer que estava em reunião. Aí, não, a fulana está em reunião, toda a vida. Aí um dia ela falou assim, seguinte, se você quiser vir aqui, você vem, mas não vai dizer que foi eu que mandei. Porque ela estava mandando sempre dizer que estava em reunião. Essa pilantrona lá. Uma pessoa dessa não merece respeito, não. Aí, eu fui e peguei ela de surpresa. Mas como é que você veio? Eu digo, eu vim sim, claro que eu vim por minha conta. Aí o que acontece? Aguarda aí. Me deixou lá até de noite escuro. Depois ela pegou, olhou o documento. Esses desenhos aqui, tá uma porcaria, não era nem para ter recebido. Mas se é para agir de má fé, não era para ter recebido mesmo. O que ela tinha que resolver é o seguinte, procurar saber o que estava acontecendo. 30 segundos. Ela não tinha que procurar saber o porquê, se o desenho estava bom ou não. Aqui ela está incluída também, ela vai ter que prestar conta também. E os advogados da Constituição de 2005, todos eles agiram de má fé. A primeira foi a tal de doutora Neuza Simões Salles. Tchau, obrigado. Eu tenho algo mais para explicar a respeito disso. E muitas outras coisas. Obrigada, senhor Belmiro. Agora a senhora Geralda Cândida de Jesus. Olá, estou aqui mais uma vez, nessa tribuna, sentindo uma vida tão complicada, da gente estar aqui participando desta tribuna, que diz que o mundo inteiro ouve a gente e a gente não vê uma solução dos problemas. As leis que criam os legisladores, tanto faz municipal como estadual, como o nosso amigo aqui acabou de falar, eles vão mais pela lei errada do que a certa. Eu não sei falar os números que ele estava citando, mas todo mundo está ciente disso. Então, tem tudo as leis para beneficiar o povo, mas está tudo um fracasso. Fizeram leis das pessoas viajarem, os idosos, os deficientes,
das viagens gratuitas. Começaram indo tão bem, tipo que quando eu completei meus 60 anos, tinha 3 anos, 63 anos, eu fui precisar de uma viagem. Estava mais ou menos indo, mesmo eles me defrasaram uma viagem que eu precisei de fazer com a emergência, me defrasaram essa viagem, me negaram, tive que pagar, depois coloquei na justiça, mas como a nossa justiça brasileira é podre, não é cega, elas são podres, está exalando mal perante a memória de Cristo. O que fizeram? Me negaram, deles me devolver a minha viagem, que cobraram inteira. Mas o que eu preciso dizer é que agora está de uma maneira tal, a gente vai tentar uma viagem, com 3 meses, eles ainda escolhem o dia para a gente viajarem, e para voltar é outro fracasso, também para fornecer essa viagem, porque aconteceu hoje comigo. Eu preciso fazer uma viagem em fevereiro, para resolver um problema de meu irmão morto, né, já há 5 anos vai completar, e esse problema ainda está correndo na minha cabeça, que tem jurídicos sobre isso, que foi torturado pela mulher e depois foi morto pela intoxicação de médico, intoxicado, pelos médicos. Então, foi morto, morava na cidade, foi na outra que morreu. Eu estou com advogado nas 2 cidades, então eu preciso estar sempre viajando para lá. Fui tentar a viagem agora em fevereiro, em fevereiro, eles estão me negando a volta da viagem, com mais sacrifício que eu tive de conseguir a ida, e para voltar estão me negando. Então, o que eu preciso de dizer é isso. Começam as leis, fazem as leis, criam as leis para beneficiar, e depois começa indo mais ou menos, depois começa a fracassar de uma maneira tal, e acaba tirando aquele direito da pessoa. Para quê? Matam a gente torturadamente. A gente sabe que a gente tem o direito, e eles ficam negando aquilo ali, não tem para onde recorrer, porque as tais de leis que fazem abafando, aí a gente fica como trouxa, idiota e otário. Então, a minha indignação é essa, que hoje eu estou com problemas também dentro das operadoras de telefonia. Foi um jurídico pedir que eu queria tomar aquela causa, foi no fórum, retirou aquela causa para dar conta para mim. 30 segundos. E, quando acaba, estou entrando mais em uma enrascada, e estou aqui indignada, falando, aonde que a gente vai recorrer? Só recorrer ao Criador. Então, precisa que nós invocamos a Ele, para que a sua ira caia sobre cada um que estão adulterando as suas leis divinas. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada, senhora Geralda. Agora, a senhora Aparecida Santana. Paz e bem a todos. Os melhores indivíduos são aqueles que beneficiam as pessoas. E hoje vou falar sobre um tema meio nojento, que vai ser a pré-história que eu acredito, e a pesquisa que eu fiz, a dos gays. Que lindos. Na pré-história, os gays, na Idade Média, tanto os homens como as mulheres usavam sapatilhas de couro, e isso no século XVI, os saltos eram objetos exclusivamente masculino, símbolo de ostentação e riqueza. Na corte, o rei Luís XIV e os homens usavam saltos altíssimos. Que lindos! Saltos altíssimos. E aí a minha tese, que eu acredito, não sei a opinião dos outros, mas o importante é o que nós estamos vivendo. Como eles dizem hoje na modernidade, o direito de igualdade, o direito dessas coisas nojentas, imundas, quererem competir com as mulheres, como no século XIV por esse homem.
Aí a gente vê a barbárie que está sendo acometido com as mulheres. Eles querem obrigar a sociedade, todos, a aceitar, principalmente a mulher, que é mulher, aceitá-los como mulher, como amiga, como estar em um ambiente, elas estarem juntas, eles ou elas, usarem banheiro, usarem as nossas pulseiras, os nossos anéis, até mesmo as calcinhas, roupas, ficar fazendo deboches em certos lugares, proibir a mulher que é, né, uma mulher que tem uma postura de se adentrar a uma mesquita, a uma igreja, ficar fazendo gracinha, ficar falando que não gosta que ela coma, que fique com as mãos cheias quando estiver comendo, que não sei o quê, que não sei o quê. Agora, eu quero falar às autoridades. O que está acontecendo? O genocídio, o feminicídio das mulheres. É isso. São essas coisas imundas querendo substituir a mulher, ocupar todos os espaços da mulher. E aí eu fiz essa pesquisa e achei até, eu falei, não, eu vou compartilhar isso daqui, porque todo mundo, né, na medida do possível, precisa saber dessa barbárie. Aí a gente vê casos que a gente não acredita, como que um homem pode agredir uma mulher, competir numa briga com a mulher, estapear uma mulher. Por quê? Porque ele se compara, ele quer ser igualmente a ela, um direito de ser mulher igual a ela. Por isso, a igualdade de gênero. Vá tomar vergonha na sua cara, vá procurar um lugar para ver se você consegue habitar nesse lugar. Aí você pode fazer o que você quiser, você pode fazer sexo com homem, com mulher, com gato, com cachorro, com porco. Vá pra puta que pariu. Então, é o seguinte, é isso que eu queria compartilhar com a mulher e alertar a mulher do que está acontecendo. Aí a gente fala, mas nossa, mas por que está acontecendo isso? A gente não entende, como eu não entendia certos tipos de atitude. É exatamente isso daí. São eles querendo o direito da igualdade, 30 querendo segundos. ser a mulher. Aí eu quero falar o seguinte, aqui no Brasil não vai ter soberania, o negro não é bobo, o povo do Oriente Médio, ele não é submisso a vocês e nem a ninguém, e muito menos às mulheres. Mulheres, avante. Muito obrigada. Obrigada, senhora Aparecida. E você, quer participar da Assembleia Popular? As gravações ocorrem às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. Agora o senhor Severino Anacleto da Silva. Boa tarde, meu nome é Severino. Eu estou aqui em defesa da saúde. Pelo que estamos vendo aí, isso está uma barbaridade, está uma calamidade com a sociedade, com a pobreza. Não é com a sociedade em geral, é com a pobreza, porque quem tem dinheiro não está passando o que o pobre está passando. E o pobre também é um cidadão. E ele precisa de ser respeitado. Ele precisa de ter saúde, educação, transporte, emprego, moradia, educação, acho que já falei. Então, ele também é um cidadão, ele paga os seus direitos. Eu não admito, ao ver o que está acontecendo, como esses tempos atrás aí, um vizinho, ele adquiriu a doença, o câncer, e foi marcar uma consulta, e os médicos pediram para ele um exame. E para depois desse exame, uma biópsia. E para depois dessa biópsia, ver se ele conseguia entrar em tratamento. E conclusão disso aí, o cidadão morreu e não chegou nem a fazer o exame. Isso é uma vergonha para a sociedade brasileira. Onde estão esses deputados aí? Onde estão esses vereadores? Cadê o dinheiro público? Ontem entrou um governo aí, chamado de Bolsonaro, falando que era Manuel Messias, que ia fazer o mundo chover dinheiro e chover saúde, educação, trabalho para todo mundo. Mas quando é agora, está a miséria que está com a sociedade. E tudo quem não tem benefício, que se desbeneficia com isso aí é a pobreza. Com esse negócio aí de tirar o pessoal das moradias, jogar na rua, derrubar as casas, demolir as casas, deixar a sociedade com as mãos na cabeça, com as crianças, como o ano passado, na gestão do antigo governo aí, as crianças morrendo aí debaixo dos escombros aí. Temos gravação disso, temos documento disso aí, tá certo? Para desapropriar o cidadão.
A semana passada eu estava no Conseg, estávamos reclamando isso também. Por quê? Os órgãos públicos terem conhecimento do que está acontecendo na região, deixa aqueles coitados que estão pagando um aluguel pelo olho da cara, com um salário de miséria, ocupa ali um pedacinho de terra, faz 2, 3 cômodos para sair do aluguel. E quando é amanhã, vem um deputado, vem um vereador, vem um governo, e vem A e B, e manda pegar aquele pai de família e jogar na rua e ficar sem uma moradia, aquela criança chorando no meio. Entendeu? E quando vai morar na rua, vem João Dória falando que é o governo de São Paulo e mete um banho de água fria, um jato de água fria, como vimos aí. E a doença acabando com tudo, e a fome acabando com tudo. Tem mais uma reclamação a respeito da saúde. Uma mulher tem uma doença chamada... É uma crosta gorda que cria na costa do pulmão, que ali cobre todo o pulmão. Só que tem um que cresce interno e outro externo. Conclusão. Essa mulher veio do Pernambuco se tratar aqui em São Paulo. Chegou em São Paulo, ficou um ano para fazer a cirurgia. Se fosse como o vizinho, seu João, ela teria morrido também. Tá certo? Porque fala que o Estado não tem dinheiro. Fala que o Brasil não tem dinheiro. Agora eu volto a conversa com o que o Enéas falou. É mentira daquele que falar que o Brasil não tem dinheiro. É mentira, porque o Brasil tem dinheiro demais. Mas o dinheiro está sendo corrompido no bolso dos políticos. Não tem motivo para um deputado ganhar tanto do dinheiro e um aposentado ganhar R$900 de salário para ficar um mês, pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar tudo, pagar passagem. Como é que isso vai conviver na vida? Cadê a vergonha dessa sociedade? Cadê a dignidade desse pessoal, desses políticos que amanhã vem mentir aqui falando que vai dar emprego e vai dar saúde para todo mundo? Cadê essa sociedade que não se descruza os braços? 30 segundos. Cadê esse pessoal que não descruza os braços para correr em cima disso aí, para lutar pelos seus direitos, para que isso acabe com isso aí? Porque nós somos cidadãos, a gente precisamos de tudo que o direito do rico, o pobre também tem. O único que apareceu para fazer um pouquinho foi Lula, do PT, que eu não sou dele, eu sou do Avante, mas o que é certo eu falo, tá certo? Ficou 2 anos preso, porque deu salário para o pobre. Isso é uma vergonha. A sociedade brasileira tem que descruzar os braços e lutar pelos seus direitos, porque está uma calamidade com a sociedade brasileira. Vamos ter que fazer o quê? Entrar com um processo contra o SUS, porque não paga para ele não paga para a gente. É o nosso dinheiro que está ali. O João Dória, o Bruno Covas teve um problema de câncer. Na primeira semana que descobriu, se submeteu-se a 30 quimioterapia. Já voltou para mais 30, faz 60. Obrigada, senhor Severino. Obrigado. Agora o senhor Mauro Alves da Silva. Mauro Alves da Silva, do Grêmio Ser-Sudeste, do Consabeja Jabaquara. Hoje a gente está falando sobre a proposta de mandato coletivo, né? O que significa mandato coletivo? Principalmente mandato coletivo Jabaquara 2020. O modelo que a gente tem de partidos políticos está falido. Tanto é que o presidente acabou de ser eleito, já saiu do partido, já está montando outro. Quer dizer, o eleito não tem compromisso com os eleitores. Por isso a gente está discutindo lá no Jabaquara, que é um bairro da cidade de São Paulo, 240 mil habitantes, 180 mil eleitores, e há 40 anos não tem um vereador no município de São Paulo. Então, nós temos 55 vereadores e 40 anos o Jabaquara está abandonado. Então, nós estamos lançando a proposta do mandato coletivo, um grupo de cidadãos se reúne, faz as suas propostas e fica defendendo essas propostas ao longo do tempo, independente do mandato, independente se é na Casa Legislativa do Estado, se é na Câmara Municipal ou mesmo no governo federal, a gente vai ficar atuando em defesa do Jabaquara. Por que a gente está falando aqui na Assembleia Legislativa? Lá na questão do Jabaquara, nós temos a Operação Urbana Águas Espraiadas, que é uma revitalização do córrego Águas Espraiadas, que vai desde a divisa de Diadema até as margens do Rio Pinheiros. E nesse trajeto existe o monotrilho Jabaquara-Morumbi, que é responsabilidade do metrô. O metrô é uma empresa paulista, aqui fiscalizada por essa casa. O monotrilho Jabaquara-Morumbi está paralisado, ele era para ser concluído em 2014, para a Copa do Mundo, e está paralisado.
E o município, nessa operação urbana Água Espraiada, destinou 390 milhões para o metrô fazer as desapropriações e continuar o monotrilho. E está parado. Como a gente lá no Jabaquara não temos vereador, não temos deputado estadual, não temos deputado federal, o que acontece? O pessoal fica destinando recursos para outras regiões e não o Jabaquara. Então, para a gente se fortalecer, montamos esse grupo Mandato Coletivo Jabaquara 2020, né? Pode digitar a hashtag Jabaquara 2020, você vai achar isso no Twitter, vai achar no Facebook, e a gente está com as propostas bem objetivas. Por exemplo, na área da saúde, existe um pedido de construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, na Vila Guarani. Essa UBS está pedida há 30 anos. Então, há 30 anos que aquela comunidade vem sofrendo com a falta de médico dessa UBS da Vila Guarani. Outra questão é a questão por exemplo, aqui é a questão das creches. Sempre vai ter uma região mais carente do que o Jabaquara. Só que o problema é o seguinte, lá nós temos regiões de pobreza também. Embora o Jabaquara é considerado um bairro de classe média, nós temos a região da Americanópolis, por exemplo, que tem a Bolsa Família, tem a questão das favelas, tem a questão dos mais médicos. Então, a gente fica abandonado. 55 vereadores na Câmara Municipal e nenhum deles olhando com o olhar de cuidado com o Jabaquara. Como que funciona o mandato coletivo? O grupo de eleitores faz uma carta proposta, assina essa carta compromisso e vão fazendo a defesa. Outra coisa, todas as pautas que vão chegando são discutidas pontualmente. E, eventualmente, se tiver algum vereador abraçando a causa do mandato coletivo, esse vereador se compromete a, em cada tema, ele consultar aquele grupo. 30 segundos. O que acontece hoje? Hoje você tem um vereador, tem 200 mil votos, ele não sabe nem quem votou nele. Então, quem que ele vai atender? Os patrocinadores, e não o eleitor. Na proposta de mandato coletivo, é uma proposta moderna para substituir o modelo falido dos partidos políticos. Muito obrigado. Obrigada, senhor Mauro. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele está nos dando. E, em nome da nossa apresentadora, doutora Renata, que todas as demais apresentadoras do Brasil se sintam cumprimentadas, em nome dos deputados que são a favor desse programa, os demais deputados se sintam cumprimentados, e em nome do senhor João, que é aniversariante do mês de novembro, e o apóstolo Valdemiro Santiago, e minha esposa, que todos os demais que faz aniversário neste mês se sintam cumprimentados também, e todos que estão me assistindo, em nome dos quais eu citei. Quero também agradecer ao Vadão, doutor Vadão, pelo certificado em comemoração do Dia da Língua Portuguesa, que, inclusive, recebeu esse diploma os que foram destaque de 2018. Que Deus continue iluminando e abençoando a todos. Quero dizer que sobre o que um colega aqui falou, sobre exatamente da polícia. Quero dizer que eu sou ex-vereador, sou suplente deputado federal pela segunda vez, desde 2014, agora 2018, e um dos meus projetos que já enviei para a Câmara Federal desde 2014 é que o piso salarial dos motoristas, também dos policiais, GCM, professor, inclusive dos jornalistas que ganham miséria também perante o trabalho extraordinário, que se eles fecharem a boca, ninguém sabe mais de nada. Que seja a partir de pelo menos de R$7.000, esse piso salarial, piso nacional, para essa categoria. E para os demais, como o servente pedreiro e os demais copeiros, pessoas que trabalham em copa e etc., que seja a partir de R$5.000, isto é, nenhum brasileiro receba menos de R$5.000. De onde vem esse dinheiro? Da onde tem? E da onde tem? São exatamente os deputados federais, que cada um deles hoje, somando os benefícios, com os salários, chega em torno de R$500.000. Que seja reduzido para 50 mil todos os salários e os benefícios. Isto já sobra para os cofres públicos, principalmente para a Previdência, mais de R$400 mil de cada deputado federal. E aí, voltando, caindo para 50 mil,
Isto aí vai exatamente, eu como pastor defendo os 10%, que ninguém ganhe menos de 10% de quem ganha mais. A partir do momento que o deputado tem um rendimento entre lucros, salários e benefícios de 50 mil, quem ganha menos vai ganhar 10%, que dá exatamente 5 mil reais. E outro também, falando exatamente sobre a aposentadoria, que nenhum aposentado no nosso Brasil receba menos de 5 mil, são projetos que eu defendo já desde 2014. Como um colega falou aqui, que o brasileiro está precisando exatamente de cruzar o braço e partir para a luta, pois eu trabalho com esses projetos desde 2014. Se eu recebi 50 ligações de apoio, recebi muito. Então, nação brasileira, preciso deixar de ser imbecil, porque imbecil é aquele que fica sempre votando para ser roubado e não para melhorar o seu estilo de vida, através dos impostos que nós pagamos. Outro colega que falou sobre riqueza e dinheiro, quero dizer que o Brasil é o país que dá maior arrecadação do planeta Terra, através dos impostos, que o menor imposto aqui é 70%, e é a nação mais pobre, analfabeta e miseravelmente. Por quê? Porque apenas 5% dos que ocupam os poderes legislativo, executivo e judiciário usufrui de 99% da riqueza do nosso país. Isso só muda com determinação, coragem e sabedoria. Deixe de ir nas bocas de fumo para ir para as igrejas e escolas. Aí se muda. Porque eu falo isto, porque eu nunca abandonei a escola, nunca abandonei o trabalho e nunca abandonei a igreja. E veja que os que estão na miséria, estupidamente, é porque abandonaram a igreja e a escola. Porque só se aprende com quem sabe. Então, isto, outro projeto que eu estou cobrando incansavelmente, é a cadeia 100. O Brasil é o país mais violento no planeta Terra, é onde mais é tirado vida, através de roubo, assalto, assassinato e furto. Cadeia 100, depois de ser julgado e preso, zero de alimento, põe lá e deixa morrer de fome. É melhor morrer de fome quem rouba do que quem é roubado. Outro projeto é que tudo que for tirado das pessoas através de roubo, assalto e furto, é só ir em qualquer agência bancária, com a nota fiscal e o BO e pegar o dinheiro de volta. Isso, pessoal, são projetos que têm que ser votados, precisam ser votados, mas para isso precisa apoiar quem está com esses projetos e quem tem coragem e determinação. Eu agradeço a todos e a atenção de todos, e que Deus continue iluminando e abençoando. Ei, vereador, pastor, suplente deputado federal pela segunda vez, que Deus abençoe a tudo e a todos. Oswaldo Martins de Oliveira. Eu queria, inicialmente, saudar aos telespectadores, saudar a Tribuna Popular e, através da jornalista doutora Renata, saudar a TV Alesp. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu inicio minha fala falando da língua portuguesa, que nós comemoramos no dia 15, ou melhor dizendo, no dia 5 de novembro, lá na sede da API, Associação Paulista de Imprensa, o prêmio Chateaubriand, Assis Chateaubriand, grande jornalista e comunicador. Para o jornalista e para as moscas, nada é sagrado. Assis Chateaubriand. Os cumprimento a todas as autoridades e aos laureados, incluindo o nosso pastor que me antecedeu, o Manuel, que recebeu a homenagem de personalidade de destaque 2019 e não 2018. 34ª edição. Requiem ad perpetuum rei memoria, a memória do grande Augusto Liberato Gugu, meu amigo de infância, lá da Jesuíno Bandeira, lá na Lapa, na Vila Romana, na Pompeia. Vivemos a infância junto, porque quando eu vim lá do interior, tive a felicidade de conhecê-lo e de conviver com ele, porque a primeira bicicleta que ele teve foi entregue a ele pelas minhas mãos, através do Bolinha, que ele tinha um programa, o Bolinha, o Gugu não era famoso, e ganhou uma bicicleta num concurso,
e ele foi buscar lá na Avenida Pompeia, onde o Bolinha tinha o seu escritório. E nós entregamos a bicicleta. Depois, Gugu veio a trabalhar com o Silvio Santos como office boy e, pelo seu talento, chegou aonde chegou. E, infelizmente, perdemos o grande Augusto Liberato, o Gugu, meu amigo de infância e meu amigo de longa jornada, porque na pior fase da minha vida eu participei do programa dele e, em retribuição, eu ganhei R$10.000 com o meu cachorro, que foi o cachorro mais rápido do Brasil, no programa Gugu, Túnel do Cachorro. E lembrando que Gugu depois veio a trabalhar com o Silvio Santos quando garoto, e, evidentemente, foi essa sequência que todos nós sabemos. Deus receba sua alma, Gugu, e Deus ampare os seus filhos, sua família, e, obviamente, dê base e saúde. Agora eu mudo de assunto, como um jumento adestrado. De chapéu, na Praça da Sé, montado num jumento, como se fosse um retirante do Agreste. Eu fui vilipendiado na véspera do Dia da Consciência Negra. Eu não me engano a ninguém, eu sou descendente paterno afrodescendente. Meu pai foi neto de escravo. Dia 19, aqui na Alesp, na Comissões. Ora, eu estava propondo um evento aqui dos direitos humanos, Dia da Família, Dia dos Direitos Humanos, Dia da Justiça. E a funcionária da Alesp, lá da Comissões, de nome Bete, ou quem quer que seja, pau mandado de forças ocultas, pau mandado de forças ocultas, pau mandado de forças ocultas, ela me afrontou e disse que eu não poderia ficar nas comissões e, obviamente, eu tinha a autorização para fazer o evento do gabinete do deputado Roque Barbieri. Sempre fiz os eventos aqui. Roque Barbieri, que é da minha região. Ora, pois, as forças ocultas, prejudicista, racista, 30 segundos. não deixaram que eu fizesse o evento. Ora, levarei a conhecimento da direção desta casa. E para você e para as forças ocultas, eu coloco o Salmo 109. Procura na Bíblia qual é o Salmo 109 e você verá a resposta do mundo espiritual, da parte de Deus. E na parte física, como advogado, professor, jornalista, eu tomarei as minhas providências contra as agressões a mim, a sacada. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigada, senhor Osvaldo. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Senhora presidente, solicito uma gentileza que continue sempre com esse encanto e essa beleza. Prezados ouvintes, hoje, 30 de novembro, na véspera do meu sepultamento, mas a melhor maneira de eu chegar, dar minha contribuição à humanidade, é relatar aqui o que testemunhei em minha existência. Testemunhei barbaridade, mentiras, e fico triste. O orador que me antecedeu, um ínclito causídico, fala em Bíblia. Bíblia é um livro escrito para arrastar o operário, a humanidade, para o brejo, para o lodo. Está aí o Papa almoçando com os moradores de rua, dizendo que precisa de dar para eles, ao invés de politizar eles, politizar os moradores de ruas, que eles são filhos do Criador. Eles têm direito, eles não precisam de esmola. Politizar o povo. Um dos oradores que nos antecedeu falou sobre essa desgraça do Bolsonaro e de Dória. Dois cães que é o resultado patético da ignorância sua que não participa da vida política. Ainda ontem uma colega dizia para mim, a política está estragando nós. Não, é a falta de política. Que na hora que o povo participar da vida política, na hora que o povo tiver a consciência da vida política,
não haverá esses deputados que tem aqui. Não! Na hora que o povo participar da vida política, os religiosos seguirão o exemplo de um pastor Manuel Cruz, que é o primeiro pastor, o primeiro religioso que eu vejo defender o trabalhador. O resto prega mentira, que religião é um produto patético de imaginação. Religião é um produto patético de imaginação. O que existe não está ao alcance do varal da nossa inteligência. E ainda inventam frases tenebrosas, ateus comunistas. Não há condições também de ser ateu. A terra, ela nos oferece comida para todo mundo. Mas a sua ignorância, a sua ausência na luta, na participação, gera um Bolsonaro, gera um Dória, e gera a juventude que estão presa, matando, e nessa hora com o frio, dormindo nas calçadas. Se existe um tesouro que só pode ser encontrado, cavado na profundeza do oceano, é um pastor Manuel Cruz. Eu nunca vi religioso prestar. São os meus piores inimigos. Sempre me lembro dos anos 60. O senhor, prezados ouvintes, pode ver as casas antigas, os muros é baixinho. Não tinha ladrão. Não existia miséria. Ninguém dormia na rua. 30 segundos. Mas aí, para as religiões estava errado. Era comunismo. Trouxeram os militares. Os militares dizendo, Deus é brasileiro. Que diabo de Deus é esse? É o Deus deles. É o Deus deles que hoje a gente está morrendo na porta dos hospitais. Que pobre não tem direito à saúde. Falou o companheiro sobre o Lula. Usaram o Lula, pensando que o Lula ia seguir o mandamento deles. Mas o Lula traiu eles. Lula ficou do lado da humanidade. Tem julgamento que demora 10 anos. O do Lula demorava 20 minutos. E vou matar o Lula. Porque o Lula é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Enxerga com a alma e com o coração. Mas eles ensinam o povo o contrário. Eles manipulam. A pessoa não percebe que é manipulado. Obrigada, seu João. Muito obrigado pela oportunidade. Encerramos aqui mais uma Assembleia Popular. Para assistir o programa de hoje ou de outras semanas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Você que está nos assistindo também pode participar. As gravações ocorrem às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, a partir do meio-dia. Somente cheguem 30 minutos antes. Até a próxima.